Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Essa é uma sequência de vídeos que eu vou estar fazendo de devocional. Serão ao todos 21 vídeos, onde vou estar fazendo um período de oração, de compartilhamento da palavra de Deus. E eu já queria desde já te convidar para você estar participando juntamente comigo. Tá? Nesse período, a gente vai ler a palavra e também vai ter um período de oração em cada um desses devocionais. E eu queria pedir que você deixasse aí nos comentários, né, o seu nome e a cidade de onde você está, para que eu possa estar orando pela sua vida no próximo vídeo, beleza? Serão 21 vídeos, eu espero que você goste. Que Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo esse áudio ou vendo esse vídeo. Hoje estou gravando o 7º devocional, né, desses 21 vídeos a qual me propus a estar fazendo em prol do desenvolvimento do canal, né, um propósito aí para ajudar pessoas que estão necessitando de um apoio, né, para fazer o seu devocional, ou até mesmo de uma palavra de fortalecimento para poder enfrentar seu dia. Bem, vou compartilhar com você uma palavra agora e gostaria que, né, você que puder, acompanhe comigo, ou então que você medite até o final desse vídeo. Amém? Vai dizer o seguinte, nós leremos agora Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe, irmãos, a palavra ela é muito clara quando nos conta toda essa passagem e a forma como ela aconteceu. Jesus, ele caminhou sobre as águas, algo assim que aos nossos olhos naturais é impossível. Às vezes é difícil até de você imaginar como seria, né? Jesus caminhando por sobre aquelas águas, né? Às vezes eu me pergunto, pensando sobre isso, como que essa água tocava os pés dele. Será que era como se fosse uma enxurrada que molhava os pés de Jesus? Será que ele passava por cima e as ondas não tocavam no pé dele? Como será que era isso? Bem, a gente não sabe exatamente esses detalhes, mas o que sabemos é que o Senhor realmente ele caminhou pelas águas. Ele fez um milagre diante daqueles homens que eu tenho certeza que eles ficaram impressionados. E a palavra vai nos dizer que Jesus mandou eles irem adiante, enquanto ele despedia a multidão. E obedecendo ao que o Senhor disse, eles foram, seguiram adiante, entraram no barco.
E no trajeto, obviamente, eles ficaram pensando, e agora como o Senhor vai chegar até nós? Como que a gente vai encontrar Ele do outro lado? Como que vai ser isso? Mas uma palavra eles tinham uma ordem do Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes o Senhor nos orienta a fazer algo e a gente desobedece? O Senhor fala que não é o momento da gente ter tal coisa e a gente é obcecado por ter aquilo que a gente quer. A gente busca ni coisas, ni objetos, ni pensamentos, ni opiniões, uma palavra que vai confirmar aquilo que o nosso coração está buscando. E muitas das vezes a gente faz algo que não era o que o Senhor queria. E quando isso acontece, a gente acaba sofrendo consequências drásticas no futuro. E vem aquela velha pergunta, por que eu não ouvi a palavra de Deus? Sabe, irmãos, mas diferente desse contexto que eu estou propondo aqui, esses homens eles obedeceram ao Pai e foram em frente. E quando chegou no meio do mar, começou a vir ondas, um vento forte que era contrário à direção onde eles estavam indo. Mas mesmo assim eles perseveraram, porque eles tinham a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que os direcionava, vai nessa direção e eu vou encontrar com vocês. Isso nos mostra que na caminhada cristã nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos batalhas, mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. Não significa que Ele vai nos deixar. Pelo contrário, existem problemas e dificuldades a qual o Senhor nos deixa viver, nos deixa passar, para que nós venhamos a aprender algo nesse trajeto. Para que a nossa fé venha a ser testada e venha a ser fortalecida. Sabe, irmãos, o maior exemplo de fé que a gente tem, de provação, é o exemplo da vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Era um homem que o próprio Deus deu testemunho da vida dele e de como que ele era reto. Mas isso não o impediu de, quando Satanás virou e propôs ao Senhor, me deixa tocar na vida dele, tirar o que ele tem, para o Senhor ver se ele não vai blasfemar contra ti. E o Pai disse que ele podia tocar em tudo, menos na vida de Jó. E quem já leu o livro de Jó sabe que Satanás tira os filhos dele, tira a família dele, todos os bens que ele tinha. Tudo acabou de um dia para o outro, acabou com tudo. E mesmo assim, Jó não negou a Deus. Mesmo assim, ele não blasfemou contra o Senhor. E a segunda vez, Satanás chega diante dele e fala, me deixa tocar na vida dele. E Deus foi e deixou. Mas deixou ele apenas tocar na saúde de Jó, mas não deixou tocar na vida de Jó. E Jó ficou debilitado, ficou ruim, ficou mal, passou tempos ali terríveis, a ponto de algumas pessoas virar para ele e falar que ele amaldiçoou seu Deus e morre. Mas ele perseverou até o fim. E no final, quando ele passou por tudo isso, ele orou pelos seus amigos, que tantas vezes levaram para ele palavras assim que em vez de ajudar Jó, deixaram ele mais confuso ainda. E no final disso tudo, Jó pode dizer que antes eu o conhecia apenas de ouvir falar, agora eu posso contemplar com meus próprios olhos. Sabe, irmãos, isso é algo tremendo. É algo tremendo. Então, aqueles homens passando aqueles problemas ali no meio do mar, a água vindo, jorrando ali por cima deles ali, e eles sem saber como lidar com aquilo. Exceto, os marinheiros que a gente tinha ali, os pescadores que já estavam mais habituados a lidar com o mar. Porém, algo tremendo acontece, eles veem Jesus vindo em direção deles sobre as águas. E o mais engraçado de tudo, irmãos, é que eram todos homens já barbados, homens já de idade, de uma idade adulta. E quando eles viram o Senhor vir, eles pensaram, é um fantasma. E todos gritaram atemorizados.
quando a gente lê isso, a gente pode até pensar que é engraçado, mas como a gente reagiria numa situação dessas? Como a gente reagiria? Obviamente que a gente reagiria como eles. Mas então o Senhor, conhecendo o coração deles, ele já disse: não tema, sou eu. E Pedro foi um dos discípulos mais ousados que Jesus teve. E Pedro vira imediatamente e fala: Senhor, se é o Senhor, me chama para eu ter com você sobre as águas. Pedro estava tão confiante em Jesus que ao ver ele caminhando, ele ficou assim tão amedrontado, mas ao mesmo tempo tão cheio de fé e sabe, surpreso com tudo aquilo, que ele falou: Pai, me chama. E Jesus falou com ele: vem. Irmãos, eu imagino como Pedro não se sentiu no momento em que ele pôs o pé na água e ele sentiu que ele não afundou, irmãos. Ele saiu com o pé do barco e não afundou, e ele olhou para Jesus e ele se encorajou, colocou o outro pé na água. Irmãos, a palavra aqui não deixa claro quantos passos ele deu na água, mas diz que ele foi caminhando, e de acordo com que ele foi caminhando, o vento começou a pegar e tocar no rosto dele. O mar amedrontou ele, e quando ele se viu, ele afundou de uma vez. Sabe, isso que nos mostra a primeira coisa. Se a gente quer viver o sobrenatural do Senhor, a gente quer viver coisas grandes na presença do Senhor, primeira coisa, a gente precisa estar disposto a sair do barco, irmãos. E quando eu digo sair do barco, eu não estou dizendo para você abandonar a sua igreja, mas pelo contrário, sair do barco da mornidão, sair do barco de viver uma vida básica na presença do Pai, simplesmente vivendo ali, fazendo os propósitos que a sua igreja propõe, jejuando de acordo com o que a igreja propõe, apenas vai no culto e volta para casa. Não, às vezes a gente precisa ter ousadia. E que ousadia é essa? É você buscar fazer mais. Buscar fazer mais para o Senhor, entregar e pular de cabeça, sabe? Entregar-se para o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. É você deixar de fazer as coisas normais e buscar fazer as coisas sobrenaturais. Fazer as coisas que vão além do natural. E o que é isso? O natural é aquilo que está todo mundo fazendo, pessoal. E a gente precisa buscar as coisas sobrenaturais do Senhor. Glaube, como que a gente vai fazer isso? Sabe, busca fazer algo de diferente, algo novo. Se você está acostumado e está habituado a orar da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar, busca um ambiente diferente. Se você tem carro, pega seu carro e vai lá para um parque. Sabe? Ah, Glauber, eu não tenho carro, então calça seu tênis e vai fazer uma caminhada, vai para um lugar diferente. Sabe? Busca, vai no monte. Sabe? Sai do padrão. Eu estou falando isso com você, mas ao mesmo tempo eu estou falando isso comigo também, porque eu, da mesma forma como você, a minha vida vai se tornando uma rotina, e quando a gente vê, a gente já está dentro desse barco. E o Senhor, Ele nos chama a sair do barco. O Senhor Jesus, Ele está dizendo para você hoje: vem. Vem, minha filha. Vem, meu filho. Vem que eu estou te esperando. Sai desse barco. Sai desse barco que eu tenho para você. Eu quero te fazer andar sobre as águas. Andar por cima desses problemas que você está vivendo. Andar por cima dessa multidão de coisas que está te impedindo de viver o sobrenatural do Senhor. São contas que você está devendo. Ei, busca no Senhor, fortalece no Senhor. Busca algo novo do Pai, que Ele vai te ajudar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, assim diz a sua palavra. A palavra diz também em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos crer no Senhor. E crer no Senhor, irmãos,
não está simplesmente ligado ao simples fato da gente saber quem Ele é e saber que Ele existe. Mas o crer no Senhor, ele está mais ligado ao acreditar e obedecer. Pedro obedeceu a Jesus. Ele tinha convicção no coração dele que ele foi até aquele lugar no mar ali, porque ele estava seguindo a ordem que Jesus deu para ele. Atravessa para o outro lado, ele estava sendo obediente. E para ele abandonar aquela ordem que ele estava, aquele trajeto que ele estava fazendo, era só se o Senhor desse uma outra ordem diferente para ele. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Para ele abandonar aquele barco, ele perguntou a Jesus: Senhor Jesus, se é você mesmo, se é o Senhor que está aí, me chama para ter com o Senhor. E Pedro deu o primeiro passo, colocou o pé sobre a água e sentiu que estava firme, como se ele estivesse pisando no chão. Deu o segundo passo e continuou, e ele viveu o sobrenatural. Quantos discípulos estavam naquele barco e quantos discípulos que pisaram e caminharam sobre as águas, irmãos? A Bíblia não relata outro discípulo que andou sobre as águas a não ser Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro estava disposto a fazer algo diferente. Pedro ele estava disposto a seguir o Senhor Jesus de todo o coração. E por isso o apóstolo Pedro ele trouxe para a gente tantas referências. Por isso ele era um dos pilares da igreja. Sabe, nós precisamos meditar sobre isso e buscar fazer algo novo, algo diferente. Lembra lá de quando você aceitou Jesus, lembra? Lembra que todo lugar onde te chamava você estava indo. Lembra de quantas vezes você orou de madrugada? Lembra de quantas vezes você foi contra todo o sistema desse mundo, fazendo propósitos que só você e o Senhor sabia. Propósito que só você fazia. Ei, o Senhor está falando no meu coração, mas eu tenho certeza que Ele está falando com você também. Onde quer que você esteja. Sabe, vale a pena servir a Cristo. E Ele está te chamando hoje, sai do barco. Sai do barco. Porém, Pedro, ao sair do barco, ao caminhar sobre as águas, viver algo ali que nenhum dos outros discípulos viveu. O vento veio forte sobre ele. O mar veio forte sobre ele. E ele sentiu medo. Irmãos, o medo ele não move o coração do Senhor. O medo ele não move o coração do Senhor. O medo ele provoca ausência de fé. E quando a gente está com medo, irmãos, as chances da gente se afogar nesse mar é muito grande. Foi o que aconteceu com Pedro no momento que ele teve medo e ele afundou de uma vez. Faltou nele a fé. Ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou os olhos de Cristo e olhou ao seu redor. Deixa eu te falar uma coisa, não tira os olhos do Senhor. Não tira os olhos do Senhor. Ao seu redor pode estar dizendo uma coisa. Você pode estar vendo ao seu redor pessoas sendo bem-sucedidas antes de você. Você pode estar olhando ao seu redor pessoas sendo curadas antes de você. Você pode estar olhando ao seu redor pessoas recebendo uma oportunidade de emprego melhor do que você. Pessoas subindo de cargo melhor do que você. Mas creia no Senhor Jesus. Creia e ore. Ora, Pai, ora aquele que tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, sobre o poder dele que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe, tenha fé, acredite, continue acreditando, olhe para o alvo que é Cristo, olhe para o alvo que é Cristo. A sua mente pode estar querendo te pregar uma peça e dizer que não tem jeito. As pessoas ao seu redor podem te dar palavras negativas, mas olha para Cristo. Porque lá na frente, quando você estiver lá na frente e alcançar a vitória que o Pai tem para a sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, como dizia a canção lá do Juliano Som. Então creia, irmãos, creia, somente creia.
Mas saiba que se por algum motivo você estava no meio desse mar, vivendo o sobrenatural do Senhor, e você se perdeu, deixou com que o vento viesse e soprasse, que as águas te assustassem, e você começou a se afogar nessa imensidão de problemas e dificuldades, clama a Ele. Clama a Ele, porque Pedro clamou. Pedro clamou dizendo: Senhor, salva-me. O Senhor tem salvação para a sua vida e Ele pode te salvar. Clama a Ele, tenha fé que Ele vai vir e Ele vai te ajudar. A palavra vai nos dizer assim que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se você caiu, clama a Ele, que Ele vai estender a mão e Ele vai te trazer de volta. Assim como Jesus disse a Pedro, trazendo ele para cima da água, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Sabe, irmãos, eu não acredito que Pedro foi para o barco nadando, não. Eu não acredito. Eu acredito que quando Jesus pegou na mão dele, Jesus trouxe para ele de volta para cima das águas e os dois caminharam junto até dentro daquele barco. E quando o Senhor colocou ele em segurança de novo, ele acalmou o vento. Ele acalmou o mar. E nesse momento, aqueles homens que estavam ali declararam: és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe, o Filho de Deus é o Senhor Jesus. É Ele que pode mudar a minha vida e a sua vida, a minha história, a sua história. É Ele que pode transformar a história desse Brasil, a história desse mundo. Sabe, irmão, nosso destino já está escrito no que diz respeito à vida aqui na Terra, já está escrito já. A palavra ela já nos foi revelada no livro de Apocalipse. Não nos foi dito qual é o tempo e quando será o tempo, mas o Senhor Jesus ele nos deu sinais. Mas, irmãos, a minha vida e a sua vida ela não tem um destino traçado. É um tempo que vai de acordo com as nossas escolhas, porque o Senhor Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E se você tem escolhido por Cristo, glória a Deus, continua firme na promessa. Mas se você tem escolhido pelas coisas do mundo, irmãos, talvez seja o motivo de você repensar esse posicionamento e mudar de rota. Não é vergonha você ter tomado uma decisão e você voltar atrás. Se essa decisão ela vai contra o Senhor Jesus, se essa decisão é uma decisão ruim, mal tomada, mal pensada, não é vergonha. A maior vergonha é a gente se manter orgulhoso e perder a nossa salvação por causa de uma decisão, algo que era particular nosso e a gente não quis fazer por causa do nosso orgulho. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa ter edificado a sua vida de alguma forma. Te peço que deixe aí no comentário se você está acompanhando esse vídeo até o final, se você tem acompanhado essa série. Mas independente disso, eu oro abençoando a sua vida, tá? Que Deus possa estar cuidando de você. Oro pela vida das pessoas que deixaram comentário anteriormente. E que Deus abençoe, né? Ainda temos aí muitos vídeos pela frente ainda. E que a cada palavra o Senhor possa estar me usando para edificar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Amém? Onde você estiver agora, se você puder fechar seus olhos, eu gostaria que você meditasse e orasse juntamente comigo. Amém? Senhor Deus e poderoso Pai, nessa tarde, Pai, a qual eu estou gravando, seja amanhã ou seja noite, a qual as pessoas estejam escutando, ó Deus, eu peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um. Meu Deus, quantos que estão aí perdidos, Pai? Quantos, Deus, que estão desacreditados da caminhada cristã? Quantos que estão enfraquecidos na fé, estão desanimados, meu Deus? Quantos, Deus, tiraram o olho do Senhor, Jesus? Tiraram a visão do Senhor e começaram a ver homens falhos. Começaram a ver, meu Pai, testemunhos ruins. E ao invés, Senhor Deus, de analisar e julgar aquela causa, Senhor Deus, através da reta justiça,
ele preferiu abandonar toda a caminhada achando que o problema é a igreja. Irmãos, Deus, que as pessoas venham entender que a igreja, Senhor Deus, é feita de pessoas falhas, pessoas que estão ali buscando a santificação. Então não dá para a gente esperar da igreja, especialmente da igreja, Senhor Deus, algo que vai ser politicamente correto, onde tudo vai dar certo, como se fosse algo fantasioso. Não, Pai. Que nós venhamos ser, meu Deus, cristãos maduros. O apóstolo Paulo, Senhor Deus, fala de que quando nós somos bebês na fé, nós tomamos leite. Mas de acordo com que a gente cresce, o leite já não é mais suficiente, a gente precisa de um alimento sólido. E que esse alimento sólido, Senhor Deus, a gente venha conseguir digerir ele. Que a gente não venha, Pai, quando comer o alimento sólido, querer voltar para o leitinho novamente, Senhor. Não tem como. Não tem como, mas que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, Jesus. Venhamos buscar depositar nossa fé no Senhor e crer que é o Senhor, Pai. É o Senhor que faz todas as coisas sobre as nossas vidas. Oh, Pai, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Pai. Oh, Deus, ninguém vem ao Pai se não for por Ti, Jesus. É o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. E a Tua palavra, ela nos diz: Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, vem com o seu alívio, com o seu refrigério sobre a vida de cada um que está vendo esses vídeos e que tem, Pai, participado comigo desse período de oração. Fortalece, edifica, revigora a fé de cada um, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, Pai, uma segunda chance, assim como o Senhor deu a Pedro. Pedro, Deus, ele afundou nas águas, mas o Senhor estendeu a mão para ele e tirou ele daquelas águas. E assim como eu falei, Pai, eu creio que o Senhor não voltou nadando com Pedro para aquelas águas, Pai, mas o Senhor voltou com ele caminhando sobre as águas. Senhor, me fortalece, me faz, meu Deus, viver experiências sobrenaturais no Senhor. Que cada um dos que estão me ouvindo, Senhor Deus, possam Te conhecer de verdade, Te conhecer, Jesus, e viver, meu Pai, o sobrenatural do Senhor. Pai, eu oro por cada um, meu Deus, mesmo aquele que passou por aqui só por um momento, aquele que só pela capa se interessou, deu play no vídeo, mas desinteressou, talvez por algum motivo, alguma razão. Eu oro, Pai, que essas pessoas venham ser fortalecidas no Senhor e abençoadas. Eu Te agradeço por cada um, meu Deus, por cada uma visualização, por cada like, Deus. Eu Te agradeço por cada curtida, por cada comentário, seja bom, seja ruim. Te agradeço por cada visualização, por cada crítica. Te agradeço por cada palavra de bênção, por cada palavra, Senhor Deus. Só palavra ali para compartilhar, para dizer que passou ali e deixou um joinha. Te agradeço, Deus, por esse canal, por ele ser um canal, meu Deus, que onde eu estou podendo falar com tanta gente, pessoas que eu nunca imaginei falar na minha vida, e tá ouvindo a minha voz através dele. Senhor, que eu possa, Senhor Deus, ser abençoado, meu Pai, por esse canal, que eu possa viver desse canal, Senhor. Mas principalmente que vidas possam ser transformadas através desse canal. Eu sei que vai chegar um momento, Pai, onde pessoas vão estar, meu Deus, mandando mensagem dizendo: Glauber, os seus vídeos me ajudaram. Através dos seus vídeos eu voltei para o caminho do Senhor. Através da palavra de Deus que você compartilhou, eu pude voltar para o caminho do Senhor. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que isso tudo que eu estou fazendo aqui não é em vão, Senhor. Eu creio, Deus, que toda palavra lançada, Senhor Deus, ela não volta vazia, meu Pai. E aonde quer que seja que alguém escuta essa oração, Senhor Deus, que seja renovado, que sinta a presença do Senhor, que sinta o toque do Senhor na vida delas, Pai. Eu oro a Deus, colocando, meu Pai, nas suas mãos a minha vida. Repreendo toda retaliação das trevas, Pai, toda armadilha maligna do mal, tudo aquilo que Satanás possa estar armando contra a minha vida e contra a minha família. Eu peço a Deus que o Senhor nos blinda, meu Deus, desses contra-ataques das trevas, ó Deus. Põe seus anjos em prontidão em cada canto, ó Pai. Protege a minha casa, a minha vida, a minha família, meu Deus. Protege também cada um que está aí, meu Deus, vivendo, Pai,
o sobrenatural do Senhor, meu Pai, que está buscando ser forte, ser fiel ao Senhor, assim como o Senhor é a nós. Que verdadeiramente venhamos ser cristãos, Deus, que significa pequenos cristos. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu lhe peço. Agradeço por mais esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Você que acompanhou até aqui, que Deus te abençoe, tá? Se você assistiu, ouviu esse áudio aí até o final, deixa aí nos comentários, fala assim, eu escutei até aqui. Vai ser uma honra para mim poder orar pela sua vida e citar seu nome no próximo vídeo que eu gravar. Mas no mais, eu só tenho que te agradecer, que você seja um canal de bênção onde quer que você esteja. Amém? Deus abençoe a sua vida, fica na fé, fique firme e até o próximo vídeo.